quem diria, hein, Dário? Mais um ano terminando. Você tá com a gente o quê? Desde quando já? Já faz 2 anos? Acho que já, né? Acho que já faz 2 anos, Cintia. Será que já Deus, demos não. cabelo branco ao Dário? Porque isso Não, acontece, né? Não demos não cabelo branco. demos. Não, 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 Dário. Eu tenho certeza que a gente ia ser um momento de cura da semana da quinzena, Removemos né? cabelo branco, então. Vamos botar isso no nosso Exatamente. slogan. Ouça corajosamente e Exatamente. remova seus cabelos brancos. Naturalmente. Ai, bom, vamos. Você quer começar esse? Já começou, né, Cintia Cruz? Que já estamos Não, chegando no fim do não, ano. não, não já começou não, porque a gente tava falando com o Dário ainda. Não. Mas é quando que não saiu vários episódios que a gente tá falando com o Dário? Inclusive, ouvinte novo, Dário é nosso editor, então estamos aqui, sempre conversamos com ele no começo do episódio. E vamos começar esse episódio com recadinhos, recadinhos de fim de ano. Se você está ouvindo no futuro, não, você já vai ter episódios novos no futuro, então não é tão relevante, mas estamos saindo de férias. Vamos sair só um pouquinho de férias, não é muito tempo, porque a gente adora vir aqui falar coisas maravilhosas. Eu ia falar palavrão, mas me contive, olha só. Falar É. coisas maravilhosas. E teremos um Natal não, mas é isso, misturei os dois. Teremos um episódio no Natal, especial de Natal, não sabemos ainda. Fica aí no É. mundo, sem expectativas, pelo amor de Deus, mas o A, último a episódio, grande questão do episódio de Natal é que a gente quer que vocês, o quê? Se ficou climão no jantar do dia 24, dia 25, bota o podcast para tocar, mostra todo mundo em silêncio, refletindo sobre a vida, entendeu? É isso que é a nossa sugestão. Agora, se ficou tudo bem, também bota o episódio à tarde, vocês tomam um cafezinho, escuta, fofoca, é isso. A gente quer fazer parte do Natal da família de vocês. isso. Ou a gente faz um episódio pra criar caso se não teve nenhum caso no Natal, nenhum rolo, a gente pode ser essa inspiração de criar caso no Natal, entendeu? Porque um Natal sem alguém fazer cagada no Natal. Sem alguém brigar porque não queria lavar a salada, né, enfim, tá. Então é Enfim, isso, gente. E aí, depois do episódio do dia 25 a gente vai ter uma janelinha, acho que de umas 2 semanas e tal. E aí, em janeiro, a gente volta pleníssimos, descansados e lindos. isso, dia 22 de janeiro já tem Corajosamente de volta na sua telinha, no mesmo canal, no mesmo horário, e é isso. Vamos ao tema? Ai, vamos ao tema, gente rasa. A gente vai falar de gente rasa, de pessoa que a coisa não vai, que nada no raso, que não se aprofunda no assunto. Entendeu? Ah, mas é nossa essa faz parte da nossa trilogia ou a gente já terminou a trilogia da Não, comunicação, que eu essa já nem sei que da trilogia, esse é o é da último. trilogia, tá? Que a gente tá nesse rolê já tem umas semanas aí, vocês sabem, né? Que a gente Pacotão. tá empacotando, enfim, a gente tá impactado, empacotando, a gente tá assim. E aí, Bruno? Vamos começar. O que que para você é uma pessoa rasa? Quando você fala, ai, fulano, nossa, sei lá, tão raso. Queria só ressaltar que Cintia já começou com um olho fervendo ali no negócio. Vamos falar de gente rasa, esse povo. Essa gente! Mas não necessariamente a gente não gosta. A gente se Exato, entende que é. tem momentos, né, Demal? Exato, é. Depois eu que. É. O que é uma pessoa rasa pra mim? Eu acho que essa pergunta tem várias respostas, porque depende. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é uma pessoa que ela não reflete muito sobre as coisas, sabe? É ou porque ela não se permite, ou porque ela não aprendeu. E o refletir, eu digo, sobre ela mesma, sobre o que tem ao redor dela, sobre talvez ela nem saber que ela pode refletir nisso, ou ela não conseguir pôr pra fora. Porque eu vou levantar minha mão aqui, porque eu sou essa pessoa que quando eu fui muito raso na minha vida, puta merda, senti como era. Eu refletia muito, mas eu não falava nada. E não era só porque eu julgava, isso também era parte. Mas era porque eu tinha uma inabilidade de conseguir confiar nos outros. E aí eu acho que todo mundo me achava uma pessoa rasa, porque eu não compartilhava nada, não tinha reflexões sobre mim. Era palpiteiro, óbvio. Então por isso que eu digo que depende, porque eu comecei num ponto e já fui para outro ponto agora, nessa outra parte do que pode ser uma pessoa rasa. Tem a minha parte de raiva também, principalmente quando
a gente tá numa conversa e a gente busca conexão, busca mais informação sobre a pessoa não te dá nada. E aí eu acho que volta lá no começo, que a pessoa não me dá porque ela não confia em mim, porque ela não sabe, porque ela tem medo, insira aqui qualquer coisa que seja. E falo de quem acho que me considerei muito uma pessoa rasa no passado. E é isso. E você, Cintia Cruz? Para você, qual a definição de uma pessoa rasa? Quando eu comecei a pensar nisso pro episódio, e, enfim, eu acho que eu fiquei pensando um pouco na sensação primeiro que ela me dá, sabe? Quando você interage assim com uma pessoa, sei lá, se você pensa, ai meu Deus, que assunto raso, que pessoa rasa, eu fiquei pensando nessa sensação que me dá essa agonia mesmo, essa coisa meio, sabe? E eu acho que a pessoa rasa, ela é a pessoa que fica nos fatos e não nas emoções e nos sentimentos. Ela para nos fatos. Acho que é o melhor jeito para eu explicar isso. É assim. Então, se a pessoa rasa, ela fala: Ah, Bruno, você está morando em Portugal? Você vai falar: Ah, tô. Ah, putz, que legal, né? Portugal é mais frio, né, que o Brasil e tal, e lá, lá, lá. Tipo, fica nesse small talk, aí, nessa, né? Esse papo de elevador e tal. Agora, eu acho que a pessoa que ela é mais profunda, ela quer saber, tipo, putz, Bruno, como que você se sente morando num país que tem uma língua parecida com a nossa, mas que não é igual? Como que você se sente depois de, sei lá, tanto tempo na Irlanda e, sabe, ela vai para esse lugar mais do que é sentido, do que é refletido, do que é pensado. Ela tem uma curiosidade maior por esses assuntos internos e emocionais e tal, que quando a gente fala que é raso, é a melhor metáfora mesmo, né? Porque tudo que tem de metáfora para falar de emoções, de sentimento, é sobre água, profundidade e tal. Então, esse é meu jeito de explicar uma pessoa rasa. Adorei seu jeito de explicar, porque quem nunca? Será que uma pergunta aleatória que me veio agora disso será que essa parte do ser raso também não é um medo que talvez a pessoa tenha de entrar num local de que é muito pessoal, sabe? De que Uhum. ela vai te Ah, perguntar coisa, tipo, perguntar da família, alguma coisa assim por cima, beleza, mas se alguém tá doente, a pessoa tem medo. E não excluo que tem gente que é só, não entra em lugar nenhum mesmo, sabe? Mas eu acho que existe tanta essa educação e esse medo de entrar num assunto que talvez seja delicado, ou que ela pense. Porque, por exemplo, eu estava numa outra conversa, e aí quando a pessoa soube de Portugal, ela já foi para um lado do preconceito, de pessoas que você é um imigrante, nisso, daquilo. E ela não me perguntou nada, ela simplesmente foi para aquele lado, sabe? E como as pessoas aplicam isso, né? Que é natural. E eu sinto que uma parte tem medo. Porque talvez até pense se ele quiser me falar, ele fala. Mas não sei se estou sendo um advogado muito neutro aqui também, que não é o meu objetivo, que eu também estou cheio de ódio para compartilhar, mas eu comecei meio neutro, então vou me colocar nesse papel, vou assumir esse papel que me coloquei inicialmente. mas ó, isso, eu acho que eu quero pegar essa, quero fazer uma metáfora aqui. Quando Uhum, alguém, eu acho que essa pergunta, eu acho que quando a pessoa vem e fala assim, você está em Portugal, o preconceito, né? Ela está sendo rasa, porque ela já traz um quadro pronto. Ela já desenhou e ela está mostrando para você, olha aqui que eu estou desenhando e tal, lá, lá. uhum, Eu acho que o legal de ter uma conversa profunda é que talvez ela traga um quadro até um pouco esboçado, mas quem vai dar cor é você, ou vocês vão entender juntos que cor que vai nesse quadro, sabe? Parece que a gente desenha uma coisa juntos. Isso é muito legal numa interação, numa conversa. Quando, uhum, né, você fala um negócio, o outro completa aquilo e a coisa vai se construindo. E aí dá essa sensação de profundidade. Mas o que eu quero dizer é, gente, nem toda conversa vai ser profunda, a gente sabe, é óbvio, né? Eu acho que tem assuntos que a gente também vai tateando o outro, a gente vai reconhecendo o ambiente que a gente está. A gente pergunta se está morando em Portugal, desde quando mora, onde morou antes, a gente vai meio que tateando, mas se só ficar nesse tatear, para nós, para mim, para o Bruno, para vocês que escutam a gente, né, a gente sabe que vocês têm uma profundidade, senão vocês não teriam paciência para ficar aqui, né? É,
para todos nós, esse assunto que só tá tateando temas é meio assim, não leva a gente para lugar nenhum, né? E uma vez que você consegue ter uma conversa em que você pinta esse quadro junto, você quer isso muitas outras vezes. Você não quer ter conversas que a pessoa traz o quadro pronto e fica te mostrando. Você fala, ai, pelo amor de Deus, não gosto. Não quero. Tira Ai, essa pelo amor de merda aqui Deus. que eu não pedi. Essa metáfora do quadro eu acho muito maravilhosa, porque é isso, né? Ela já preenche as lacunas com o próprio coisa que tem na cabeça dela, de muitas É, coisas que às vão. vezes ela deixa um pedacinho branco, bem pequenininho, só para você, tipo, ter uma sensaçãozinha, só que você trouxe algo para conversa, mas é aquilo, né? Ó, esse cantinho aqui você pode pintar. Então, mas ó, esse exemplo que você deu também me expande aqui, não é? Tem pessoas, como você disse ali, no ser raso, mas que acabam sendo pessoas que acabam controlando mais a conversa, e aí sim ela te deixa menos espaço até para falar, porque talvez ela só queira falar sobre ela. Inclusive, o pacote deste episódio é justamente relacionado a isso. O episódio anterior foi sobre os dois anteriores, né? Que estará linkado aqui na descrição. Que ela só quer um espaço para dizer a ela e ela só vai dar pequenos espaços mesmo para você pintar. Mas eu sinto que na maior parte, a pessoa nem sabe que tem um quadro ali para ser pintado, sabe? A pessoa não tá nem olhando, tá, tipo, tá cheio de quadro em branco pintado em volta, e ela tá só andando numa visão, assim, em linha reta. E aí eu volto no meu exemplo do porquê se não ter tanta reflexão assim, e vou colocar essa parte do medo e inabilidade do lado, porque eu sinto que é um ponto de que talvez a pessoa não reflita nem sobre ela mesma esses assuntos, sobre o que que ela realmente gosta, sobre o que realmente machuca ela, sobre experiências. Antes da gente falar aqui, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre nostalgia, visitar locais em que habitamos, faculdade e etc. E como é gostoso só sentar num ambiente assim e lembrar de coisas que a gente viveu ali, lembrar dessas coisas gostosas. E isso é uma reflexão que gerou uma conversa aqui que a gente teve, me fez, trouxe sentimentos gostosos de quando eu vivi essa mesma experiência, de visitar escolas que fui quando era criança. E o poder compartilhar esse sentimento é algo que me faz muito feliz. E conseguir ouvir do outro esse sentimento também é algo que me faz muito feliz. Porque eu acho que a pessoa, quando ela é mais rasa mesmo, quando a gente dá esse sentimento, essa nostalgia, a pessoa nem sabe aonde pôr. É como se tivesse o quadro ali para ser pintado, a gente dá as tintas para ela e ela nem sabe que é uma tinta e ela nem sabe onde vai pôr aquela tinta naquele quadro, né? E eu sei que, assim, eu não acho que a maioria das pessoas escolhe ser raso, como o Bruno falou, né? Você não aprende, não é estimulado a isso, talvez você esteja num contexto em que realmente isso não acontece, tem o medo de falar de verdade o que está sentindo, pensando. Ok, né? Eu acho que o processo empático também é esse, de entender quem está na sua. Quando você é mais profundo e você está de frente com alguém que é mais raso, é claro que você vai se esticar e entender esse lugar, mas nem sempre é tão. Às vezes você já tá tipo, nossa, queria ter um outro tipo de conversa aqui e tal, enfim, se frustra, né? Mas é bem cansativo também quando você fica tentando trazer a pessoa para essa profundidade e ela não vai, né? Eu acho que é daí que vem a minha irritação, que você fica tentando puxar a pessoa e ela fala, não, não quero. Esse não quer, eu me identifico na parte de quando eu era mais novo e o quanto eu não confiava, o quanto eu tinha medo de dizer quem eu era de verdade, de dizer o que me machucava, de me abrir para qualquer pessoa. Uma parte porque eu não aprendi, né, como me abrir, outra parte porque eu era muito frágil, ou insira aqui qualquer outra coisa que eu ainda não conseguia fazer isso. Mas eu sinto que a maior parte ainda não é nessa prisão. Eu sinto que a maior parte é justamente essa inabilidade de perceber que existe profundidade nas coisas, de perceber que é possível ter profundidade nas coisas. E eu ainda bato no pensamento de que a autorreflexão eu acho que é o que mais expande esse caminho para ser mais profundo. Porque justamente quando a gente tá. A maior parte das interações profundas, né? É sobre a gente contando de experiências que a gente viveu,
reais, com sentimentos de verdade, que é o que a gente faz no podcast aqui, né? Das pessoas que ouvem se identificam porque a gente fala o que eu senti medo, eu senti insegurança, ou senti ódio, e a gente não sabe também participar de conversas assim, de que as pessoas estão simplesmente dizendo os sentimentos de verdade, cru. É cru, assim, ela só tá te dizendo, indiferente de que se você vai pensar que ela é forte ou que ela é fraca, porque não existe uma dinâmica quando a profundidade tá ali, não tem uma dinâmica de que alguém é maior do que o outro, que alguém é mais forte que o outro, mais inteligente. Não, a dinâmica é justamente de tipo, nós dois somos seres humanos e entendemos que temos momentos que estamos todos cagados, com merda até a testa, e nós estamos aqui compartilhando fragilidades ou experiências maravilhosas num nível igual, num nível sem para cima e para baixo. Que aí eu até sinto quando tem aquela outra pessoa que tem que estar sempre certa, que tem que estar sempre inteligente, que sabe todos os assuntos, ela se coloca sempre num nível de superioridade, e aí mesmo que ela seja um pouco profunda, ela causa o cancelamento da profundidade das pessoas à volta dela, que agora trazendo mais ódio aqui que está crescendo dentro de mim, que é a pessoa que se acha melhor do que as outras, anula quando as outras pessoas querem se abrir. Porque já sabe, você vai se abrir, vai se mostrar vulnerável, e essa merda dessa pessoa não vai te dar suporte. Na verdade, ela vai te fazer sentir pior. O nosso recado é para você que segura as pessoas no raso. Pare. Só pare. A Cindy pegou uma varinha aqui pra Aqui, ó, fazer o anúncio, peguei ué? é Foi o de meu cabelo. palito de prender cabelo. É, porque, não sei, eu tava lembrando de uma situação, assim, comigo já aconteceu algumas vezes. Sabe quando alguém vem pra você e fala assim, nossa, quando eu te conheci, eu não fui muito com a sua cara. Ou, não, não é nem fui, não fui muito, mas quando a pessoa vem e fala assim, quando eu te conheci, eu senti tal coisa, e aí depois isso mudou e tá. Não é muito legal. Essa conversa ela já começa legal. E você fica curioso para saber por que que a pessoa achou aquilo de você, por que que ela mudou de ideia, como que ela lidou com isso, como que ela lidou com o fato dela tirar uma conclusão sobre alguém e depois mudar e ainda te contar, porque ela podia guardar só para ela. Gente, e aí você fala, enquanto isso, a pessoa do seu lado tá perguntando da cor do tapete, de sei lá o quê. Caralho, que ódio. E você tem, assim, pessoas hoje no seu círculo de amigos e tal, que, que são rasas, mas que ainda assim você gosta de ter perto? Mesmo Tem, rasas? tem. Você tem Eu gosto. afeto? Eu vim de um crescer onde não entendi o ser humano e me afastava dele, para hoje eu adoro o ser humano, Cintia. Então, até pessoas que a gente discorda em muita coisa, eu mantenho, porque eu gosto do ser humano, gosto de fazer experimentos com ser humanos também. Geralmente conto para as pessoas que isso está acontecendo, então elas autorizam. Mas o experimento é justamente essas interações de pessoas que causam diferentes sentimentos na gente, né? E eu acho que dessa profundidade, na verdade, eu geralmente conto para a pessoa de alguma forma o que está acontecendo ali, o que eu estou sentindo, porque aí sou eu falando sobre o meu sentimento. E eu lembro uma vez interagindo com uma pessoa que eu conheço, a gente já se conhecia há anos, e aí a gente tava na minha casa e eu cheguei e falei, eu sinto que a gente já se conhece há alguns anos, eu te conto as coisas, você me conta as coisas, mas eu sinto que você nunca me deu algo de verdade mesmo. E a gente tinha interações que eu considero até profundas, mas eu sinto que aquela pessoa segurava, sabe? A pessoa segurava coisas. Ela é uma pessoa gostosa, mas eu sinto que, tipo, tem muito mais gostosura aí, e eu sinto que você não me dá o que você tem, sabe? Indiferente pelo que seja. E a gente ficou um bom tempo conversando sobre isso, e de certa forma a pessoa concordou com o que eu disse. E eu não disse pra reclamar, pra atacar, mas foi justamente um sentimento que eu tinha de que você me dá coisas, mas as coisas que você me dá tem um formato assim, parece que é sempre num formato parecido, sabe? Não tem desaba aqui, cai no chão em posição fetal ou alguma coisa assim. Não tinha, não que precisa um extremo, né? Mas ela era
era um compartilhamento meio padrão, por assim dizer. E outros Que amigos talvez fosse o compartilhamento seguro dela, né? Assim, do lugar seguro compartilhamento de seguro. sempre, né? E Uhum. que Sim, e depois essa conversa mudou? sim. Depois de algum tempo, sim, sim. Ai, legal. Que bom que a conversa deu resultado, né? É. Deu, deu porque eu realmente me importo e eu sinto que para eu desistir de algo, eu preciso primeiro fazer aquilo claro. E não com uma ameaça, né? Não sobre, nossa, se a pessoa não se abrir, eu não vou ser mais amigo, alguma coisa assim. Não é sobre isso. Mas é sobre eu realmente dizer para. E teve outras pessoas em situações parecidas sobre profundidade, sobre conversa, porque eu quero aprender sobre as pessoas que estão à minha volta. Eu quero ouvir sobre as pessoas que estão à minha volta. Porque é tão gostoso, me enriquece tanto esse compartilhar, essa troca e eu gosto tanto de falar sobre mim, de estamos aqui gravando esse negócio pra gente falar sobre a gente, e tem umas pessoas aí que ouvem o que a gente está dizendo. E olha que coisa gostosa. E imagina ter um monte de gente que compartilha um monte de coisa gostosa com a gente. Então, quanto mais gente compartilhar mais coisa gostosa comigo, não só na parte positiva, né, em qualquer parte, mais feliz a minha vida. Ou mais triste também, porque tem umas coisas que a gente se caga, mas aquilo ajuda a gente a se abraçar ali, sabe? Como quando você tá na merda até o pescoço, que gostoso ter alguém que te abraça ali, você fala, "Ah, tem mais alguém aqui comigo na merda. Tamo aqui. A gente não tô só. Porque não só estar na merda sozinho é pior ainda do que estar na merda. Estar na merda em grupo é muito mais gostoso. Esses dias eu recebi uma amiga aqui em casa e a gente estava conversando sobre o fato de que viver é muito difícil, assim, é muito desafiador em vários sentidos, de que o mundo está acabando em crise climática, um monte de coisa, a gente corre risco o tempo inteiro, né? Ela deu até um exemplo que eu achei ótimo, que ela falou, tipo andar de elevador, né? A gente não para pensar como isso, sei lá, tudo que pode acontecer, né? Porque se a gente realmente ficar pensando em tudo isso, a gente não consegue viver, né? Mas se a gente parasse para pontuar essas coisas de, sei lá, se vai ter água potável daqui tantos anos, como que vai ser o verão de 2030, e tal, a gente talvez enlouqueceria se você pontuasse tudo isso. Mas é muito bom poder ter um tempo com alguém que também pensa, poder compartilhar esses medos, essas inseguranças, essas coisas, com alguém por um tempo, sabe? Tipo, às vezes eu me pego pensando que daqui 5 anos, talvez eu não vou viver o verão como eu vivi a vida inteira, ou enfim. Isso é um papo de gente que se pensa e que não é no raso, né? Então, eu acho que até compartilhar essas reflexões sei lá, que são negativas, que são meio catastróficas, que não sei o quê. Nossa, dá um conforto quando você sabe que tem outras pessoas que também pensam nisso, que não é uma neura só sua, que a gente está aqui no nosso mundo de privilégios, hahaha, mas que a gente tem consciência que talvez isso não dure para sempre. Enfim, tô quase acendendo meu cigarro imaginário, tá? Vou trazer um ponto aqui, assim, de que não tenho certeza. Uma informação tirada fresquinha da minha bunda, como trazemos aqui, mas uma reflexão que me veio enquanto pensava nesse tema sobre profundidade, enquanto você disse agora, eu lembrei que eu tinha esquecido, que é eu sinto que as pessoas que geralmente são mais rasas são pessoas que são mais simples no sentido de ter medo de machucar o outro, de ofender o outro, de invadir alguma coisa do outro. E é uma insegurança, esse medo, né? Essa insegurança também para a própria pessoa, de incertezas e de medos sobre ela mesma, porque eu sinto que essas pessoas, elas não são rasas por serem chata ou alguma coisa. Elas realmente são rasas por um medo ou não saber como refletir ou como sentar e pensar, porque aquilo causa um medo, causa uma insegurança ou uma, por exemplo, pensar sobre algo de 2030. Como que você sabe se é certo ou não? Não interessa se é certo ou não. O que a gente sabe é o que eu estou sentindo, o que eu sinto é a verdade. E eu acho que esse é o maior ponto de reflexão, né? Sempre o que a gente está sentindo, que aquilo é verdade, e a gente expande porque o que está causando esse sentimento.
Mas eu sinto que essas pessoas mais simples barra têm medo ou acham que as outras pessoas são superiores ou as outras pessoas são mais inteligentes, se consideram de alguma coisa inferiores, assim, sabe? Elas acabam não colocando energia no próprio desenvolver da sua opinião e do seu sentimento sobre as coisas. Por Porque se achar que não você tem valor. por achar que não tem valor, por achar que não tem valor, por achar de que talvez você vai estar, que aquela pessoa vai estar errada no que ela diz, que a opinião dela é errada, que ela foi anulada por tanto tempo. Eu sinto que existe uma insegurança, não na conversa em si, mas na pessoa que não desenvolve tanto esse espaço de profundidade um pouco maior. E digo realmente com um carinho aqui, não digo como apontando o dedo ou nem que esteja certo. Digo numa reflexão com experiências, enquanto eu reflito com pessoas que eu considero que acabam sendo esse mais rasos, eu acho que entra nesse medo de estar errado, nesse medo a palavra que você usou que eu esqueci aqui, mas eu senti que estava De não muito ter boa valor, de não ter de, valor, de dela sentir que não tem não se valor. sentir com valor para aquela conversa, para o outro, para com ela mesmo. Porque eu sinto que, até quando eu uso o exemplo de quando eu não conseguia me abrir, eu sinto que eu refletia coisa pra caramba. Mas eu me sentia inferior, eu me sentia com medo, eu me sentia que o outro podia me machucar, que o outro podia me humilhar quando eu me abrisse, sabe? O que faltava em mim, de uma forma muito simples, né? O que faltava em mim é saber de que o que eu sentia era verdade e que se alguém me machucasse, eu tinha que achar quem não me machucasse, porque aquela pessoa que tá me machucando com o que eu tô dando tem um problema vindo daquela pessoa, não de mim. Porque Uhum. se eu tô compartilhando algo vamos dizer que a profundidade é algo que nos causa um medo, uma incerteza, uma insegurança, ou causou e agora causa menos. E se eu tenho medo de compartilhar isso com o outro, uma parte é minha, mas se o outro tá sempre me atacando e me fazendo sentir inferior, é do outro, né? E eu sinto que, por isso que eu começo quando eu comecei nessa forma neutra, porque quando a gente falou desse tema, eu pensei assim, puta merda, agora vou falar um monte de ódio que eu tenho, mas refletindo e lembrando da minha experiência, e eu acho que é por isso que quando você me pergunta também se eu consigo ter relações com pessoas mais rasas, eu sinto essa parte do que eu acabei de dizer sobre a É, você insegurança. empatiza, né? Porque você Hum, talvez entenda as causas e tal. Mas eu acho que para ser profundo, você pode começar a ser profundo sem necessariamente estar falando sobre você. Você pode tentar se aprofundar no outro primeiro, perguntar, como a gente falou nos hum. outros episódios, né? E tal. É, também é um jeito de tatear o quanto você vai compartilhar, falar. E às vezes você não vai falar de medo, mas você vai falar do que você sente, sei lá, uma coisa boa que você sente. É, não precisa ser em temas, né? Você não vai, sei lá, abrir a coisa mais importante ou delicada da sua história para uma pessoa estranha que você conversou há 5 minutos. Não é isso, né? É, eu sei que vocês sabem que não é isso, mas tem jeito de ser profundo sem necessariamente estar abrindo todas as suas feridas e mostrando todas as suas cicatrizes para o outro. E, ai, eu queria acrescentar mais uma coisa, mas eu não estou lembrando agora Eu, sobre eu- isso. nesse ponto, até quando eu digo nisso compartilhar, eu acho que o exemplo que você trouxe de 2030 é um ótimo exemplo, né? Porque não é uma profundidade assim, alguém me machucou no passado ou alguma coisa assim. Não, é sobre uma reflexão de informações que temos hoje que causa, de certa forma, um medo sobre o que vem e o futuro e tudo mais. E principalmente para quem tem filhos, que é tipo, meus filhos que vão ficar aqui e como que isso vai ser. Então, é uma profundidade que não precisa vir só de um histórico passado, né? Pode vir também de uma coisa do futuro. Sabe uma coisa que atrapalha a profundidade? É aquela crítica interna de que a pessoa vai achar algo de você. Então, assim, sei lá, na minha autorreflexão, eu percebi que eu tenho pensado muito em 2030. Que, sei lá, que já em 2030 a gente já nem vai poder mais ir pra praia, de tão calor que vai estar, e não sei o quê. Mas, ai, não vou falar isso pro Bruno, vai achar que eu sou louca, que eu sou fatalista, que eu sou não sei o que lá, que eu sou blá blá blá. Aí, daqui a pouco, você fala uma outra coisa e eu, putz, eu também pensei isso, mas
eu fui para um outro lado tão que se eu falar, ele vai achar que eu sou não sei o que, ele vai achar, ele vai achar, ele vai achar. E enquanto a pessoa fica nesse, o outro vai achar, aí ela não consegue sair do raso, porque todo passinho que ela dá para, né? Ela recua e, e isso atrapalha demais, assim. E eu acho que um jeito você pode até entrar em contato com isso, você pode até falar, nossa, Bruno, você vai achar que eu sou meio fatalista, louca, mas você acredita que eu penso muito nessa coisa do verão de 2030? Compartilha seu medo também, já fala do seu crítico interno aí, fala. Aí o Bruno fala, nossa, imagina, que é isso, você é realista, né? Porque olha como que tá, olha a crescente de tempo, sei lá, enfim, gente, é um exemplo aleatório aqui. É, mas acho que é a minha dica de como começar a lidar. Compartilhe isso. Fala, você vai achar que eu sou não sei o quê, mas eu penso assim. Ou, você vai achar que eu tô não sei o quê, mas eu sempre me pego refletindo com isso, ou pensando sobre isso. E aí você vai ver na cara da pessoa que isso nem passou pela cabeça dela. Ou talvez você vai ver na cara que passou sim, e foda-se, que tá, nossa, vida mudou, porque o Bruno acha que você é meio fatalista agora, porque tá achando que o mundo vai acabar em 2030. Pelo amor de Deus, se dê menos importância. Cintia Cruz maravilhosa, porque me fez agora lembrar aqui também o meu crítico interno, como eu era chato no meu crítico interno, Cintia Cruz. Meu Deus do céu, era muito do que eu não compartilhava, era por causa do meu crítico interno. Por Com, achar que pen- estão achando tal coisa, vão e, pensar não sei o nossa, ia pra quê. tudo quanto é lugar. E até às vezes quando acontece hoje, porque eu aprendi justamente isso que você deu de exemplo, que é compartilhar o meu crítico interno enquanto estou compartilhando informação. E eu lembro, aconteceu nesse ano, só com você, aconteceu umas 3 vezes, acho. Que era alguma coisa que eu queria te dizer, mas que pensando alguma coisa, de tipo. Eu lembro um dos últimos foi, eu tava num período um pouco mais triste, um pouco mais pra baixo, e eu pensei, puta, vou falar com a Cintia de novo, que eu tô pra baixo, e ela não vai querer ser minha amiga mais, vai, tipo, puta, lá vai o Bruno de novo pra baixo. E aí eu lembro que eu te mandei mensagem, falei, Cintia, eu tô sentindo isso, mas eu vou te dizer, eu preciso conversar, vamos se ligar, não sei o quê. A gente se ligou e passou. E é tipo, o crítico interno, na verdade, tava sendo um E problema maior você do que ele acredita que a pra gente baixo. continua amigo ainda? Continua, amigo. Não sei como. Mas Gente, o. e o dia que a gente gravou, terminamos mais cedo e o Bruno ficou noiado porque achou que eu não tinha gostado do tema, do não sei o que e tal, e na verdade eu só tava doente mesmo. Era verdade. Teve um episódio que ele é curtinho e a gente terminou. E depois eu mandei um áudio pra Cintia falando: Cintia, eu tenho que te dizer o que eu estou sentindo, porque eu estou sentindo, e eu quero parar de sentir essa merda. E aí eu disse já dizendo, tipo, não, foi só uma insegurança minha de achar que a gente gravou menos, porque a Cintia quer desistir desse podcast, disso, não quer mais ser minha amiga, e lá vai a noia de novo. Mas aí eu lembro de quando eu pensei isso, tipo, uma coisa principal que eu me disse, que isso também é muito bom de entender, que é, eu tenho que confiar que o outro vai me dizer o que o outro tem para me dizer. E isso é maravilhoso, que é colocar o espaço no outro e dizer o que ele tem para dizer para você, porque a gente fica nessa noia. Nossa, Cintia, essa noia que você trouxe é maravilhosa, porque a gente fica muito preso nela, de achar que isso vai acontecer aquilo ou ali, porque até eu me sinto uma pessoa profunda, mas às vezes essa noia vem. E ela Claro. vem e ela impede que eu compartilhe algo. E eu acho que quando a gente compartilha, como você disse, começando pela noia, a gente já começa se desarmando, já começa desarmando o outro, que o outro vai rir, né? De tipo, nossa, mas por que que você pensou que eu não vou mais ser sua amiga só porque você tá num momento pra baixo, né? Tipo, exatamente, eu não sei por que eu pensei, mas porque eu tô pra baixo, possivelmente foi por isso que eu pensei. E é por isso que eu estou aqui, me socorre. Mas, nossa, a noia também é um ponto muito importante no se Não, e assim, eu cancelar. quero dizer para você que está ouvindo a gente, que pode ter achado que eu queria desistir do podcast porque a gente fez um episódio menor, eu só estava muito gripada e com o nariz escorrendo e toda hora assim, e aí foi por isso, tá, gente? Tá tudo bem. Eu e Demauro estamos ótimos, vida que segue, nosso podcast continua aqui, firme e forte. É. E eu acho que esse da noia também entra nesse outro ponto de pessoas se sentirem mais inferiores ou mais superiores numa troca de relação, porque as dinâmicas da vida têm muito isso, né? Alguém é chefe, entre aspas, é superior, alguém é funcionário, entre aspas, é inferior, e relações, ou dinâmicas e tudo mais. E eu acho que essa profundidade também precisa, como eu disse lá no meio, numa parte que é, a gente precisa assumir uma neutralidade.
e tomar cuidado com essa parte do poder, desse de superioridade, saber mais que o outro, porque a vulnerabilidade e a profundidade existem numa neutralidade, no conhecimento de que a gente é igual, a gente é neutro e a gente precisa desse suporte no mesmo nível, sabe? Sem uma pessoa ser mais forte ou superior à outra. Isso anula ainda mais fortalece a noia que a gente tem, né? A noia que a gente tem, que eu acho que é um termo maravilhoso para se usar, é fortalecido com interações de que o poder em cima vem e diminui o que você está sentindo. É. É, e eu acho que isso faz a gente pensar também nessa coisa da profundidade no ambiente de trabalho, né? Me veio uma coisa na cabeça, porque assim, no trabalho, com a hierarquia acontecendo, com as agendas ocultas e tudo isso, muitas vezes a gente não tem espaço para se aprofundar nas conversas e tal, muitas vezes a gente nem quer. E eu vejo isso muito com os meus pacientes acontecendo, porque assim, gente, alguém que faz terapia, ela é cutucado, incentivado e para refletir, para se aprofundar, para sair do raso, né? O papel da terapia é também esse. E aí, o que eu percebo nos meus pacientes é, gente, todo mundo vai ter algum problema no trabalho, vai ter alguém que não gosta no trabalho, que não se dá bem, ou que, né, às vezes é um gestor direto, às vezes é só alguém da equipe, enfim. Mas sabe o que é muito legal de ver? É o paciente se aprofundar nos seus processos e começar a enxergar isso no outro. Então, assim, nossa, descobri tal coisa sobre o fulano que eu não gosto. Agora eu entendo por que que ele faz assim. Ou agora eu percebo por que que ele tem tal comportamento. Isso daí é insegurança, é medo, é não sei o quê, nananã. Então, às vezes, o pouco que ela consegue de informação já faz ela ter uma leitura e tal, que ela nem precisa conversar com a pessoa, ela se aprofunda naquilo. Isso é muito legal, né? Porque, gente, não existe vilão no mundo. Ah, tem um ou outro psicopata, não sei o quê, gente que é mal, que é, sei lá, o que nome vocês querem dar. Mas a porcentagem é muito pequenininha. No geral, não tem vilão. Ou não tem mocinho também, né? A gente está sempre passeando entre esses dois lugares. Então, o chefe, cuzão, não sei o quê, ou a pessoa da outra área que, sei lá, ela, né, ela tem as feridas dela e muitas vezes elas estão assim, ó, a flor da pele e o comportamento dela mostra isso, né? Mostra. E eu sinto o quanto é difícil essa parte, né? Porque existe o ponto que é o que eu penso é tipo, essa outra pessoa que vai fazer a terapia dela, porque eu já fiz a minha, gastei muito dinheiro já nesse tempo e lágrima e papel. Então essa pessoa tem que ir lá fazer a mesma coisa. Mas também Ai, existe esse outro espaço de tipo, puta, esses pequenos coisinhas que vai fazer a gente, entendi agora por que que essa pessoa se comporta assim, por que que ela tem medo, por que que ela passa a perna nos outros, ou por que disso, por que daquilo. Porque sempre tem um motivo, né? E eu concordo 100% com você, é o que eu penso da maioria das pessoas mesmo. A gente só quer ser feliz, a gente só quer ter comida, a gente só quer tirar férias, a gente só quer que a nossa família e nossos amigos fiquem felizes seguros, e seguros. E as pessoas que a gente encontra na rua também, mesmo pessoas que a gente não conhece, a gente quer essa felicidade pra gente e para os outros, e a gente vem numa dinâmica em que justamente acho que essa perfeição que a gente busca, esse medo que a gente internaliza, essa pessoas que são mais fortes, mais inteligentes, ou isso ou aquilo, e como pessoas precisam se sentirem mais inteligentes, e isso, como isso afeta os outros, é uma prisão que a gente vem tendo, com muitos exemplos externos, né? Por exemplo, o exemplo de sucesso que a gente tem, principalmente no Brasil, é o quê? É o chefe que é forte, que manda e a pessoa obedece, que é bem-sucedido, que é rico. Tipo, esse é o exemplo de ser bem-sucedido. De uma forma que não diria nem simplória, porque isso é muito complexo da gente construir alguém assim. E também é o salvador, né? O chefe também é o salvador, porque se não fosse o chefe, ninguém teria emprego com papos assim, né? Que assume o risco, isso e aquilo. E se não fosse os funcionários, o chefe não estava viajando de helicóptero, não estava todo dia na Europa e também sobre esse ponto todo. E eu acho que essas dinâmicas de poder e são uma parte também do que afeta
Quando você fala no trabalho, eu acho que é o ponto principal, né? O trabalho geralmente é mais raso. O trabalho geralmente é mais raso, porque você nunca sabe a pessoa que você vai confiar ali, que não vai usar o que você disser contra você, o desabafo que a gente precisa desabafar, indiferente se a gente está certo ou se a gente está errado, e ter alguém para desabafar é muito importante, mas o trabalho sempre cria essa energia, infelizmente, dessa competição, que para mim não é humana, é uma competição desumana e irracional, de que é forçada na gente goela abaixo, e já é parte da nossa cultura global, essa competição no É. trabalho, né? Que cria esse ambiente tão raso, de pessoas compartilhando as coisas, né? Mas olha, eu tenho, assim, com a minha visão otimista de mundo, nesse sentido, de que, né, a pessoa que ela consegue ser profunda na vida pessoal, na relação com os amigos e tal, ela vai levar, e isso vai para o trabalho de alguma maneira. É, como eu estou dando exemplo dos meus pacientes, que de alguma maneira, sim, eles estão se aprofundando ali e tal. É, não quer dizer que ele vai chegar numa reunião com toda a equipe e vai contar, sei lá, a coisa mais profunda da história dele, mas ele vai estar atento, o que ele está ouvindo é diferente, as coisas que ele está levando é diferente. Então, eu acho que é um jeito de se contaminando positivamente e se aprofundando e olhando para as pessoas com essa visão do quão complexa elas são, né? Considerando de verdade a complexidade de um ser humano, que não é só aquela máscara do trabalho e tudo isso, né? Será que a gente dá o quê? Dicas para as pessoas se aprofundarem mais? Porque assim, eu não sei para mim, as duas dicas, resumindo o que a gente falou até agora, principais são: ser uma pessoa mais profunda tem a ver com estar atento às emoções e aos sentimentos. E a segunda dica é: se você ficar ouvindo o seu crítico interno sobre o que os outros vão pensar, você vai nadar no raso para sempre na sua vida. Então, compartilhe aí o seu medo do que o outro está achando, mas compartilhe e vê o que que vai acontecer. Paga para ver, né? É, Você tem mais dicas? Porque você é uma pessoa profunda e você é uma pessoa que transitou muito por essa coisa do raso para o profundo. Então, o que que você diria para quem quer fazer esse trajeto também? Eu acho que as duas dicas que você deu são fundamentais. A dica ainda do nosso crítico interno, da gente externalizar, eu acho que vai ser comigo para a vida toda. Eu acho que isso nunca vai. O meu crítico interno vai sempre existir, né? E eu vou sempre que possível externalizar ele, porque eu vejo que externalizar o nosso crítico interno nos dá muita força. Nos dá muita força porque na maior parte das vezes a gente é acolhido. Na maior parte das vezes a gente é acolhido quando a gente externaliza. E eu lembro no começo, quando eu comecei, que é prática, né? A gente precisa É. aprender. Algo que você nunca fez, como que você vai assim, vai simplesmente dizer algo que você sentiu naquele momento? Eu lembro que era tão libertador o meu sentimento de colocar aquilo pra fora e a outra pessoa não agir da forma que a minha cabeça imaginava, que eu pensava, era só isso? Era só fazer isso? Tudo esse negócio, tava só na minha cabeça? Tava só na minha cabeça, essa loucura toda. É óbvio que vai ter pessoas que, infelizmente, vai ser talvez até pior que o seu crítico, mas eu não tive ninguém pior que o meu crítico ainda, porque o meu crítico é afiado num nível sobre mim que é maravilhoso, assim, de agonia. Que todos nós, né, temos esse. E eu acho, Cíntia, que tem uma dica que eu acrescentaria, mas essa é a dica mais trabalhosa. Essa é a dica que talvez tenha pessoas que não vão querer ouvir e aceitar, que é fazer terapia. Essa é a dica. Porque na terapia, que eu acho que é uma coisa que também eu demorei muito para aprender, que foi eu aprendi a me amar e a cuidar de mim. E eu acho que esse foi o ponto principal. Apesar de eu já ter me tornado uma pessoa profunda, que colocava essa parte crítica para fora, eu acho que se eu não tivesse aprendido a cuidar de mim, a cuidar do Bruno criança, a cuidar do Bruno adolescente, a cuidar do Bruno adulto, a cuidar do Bruno do futuro, eu não conseguiria refletir sobre isso, sabe? E não refletir pelo um lado ainda do confiar em mim. E porque eu me amo e eu me sou capaz e eu me acolho e eu me tenho, eu consigo me pôr pra fora. Eu consigo ser pra fora profundo.
por simplesmente me acolher, simplesmente me cuidar. E não sei se soa de uma forma clara, mas eu acho que para mim demorou 38 anos também para entender o que eu estou dizendo nesse momento. E se não fosse a terapia, se não fosse estar disposto às experiências, porque também podemos, vou pôr aqui na lista de temas, falar como é o começo de uma terapia, que ainda não falamos sobre isso. E eu tenho que dizer que eu devo ter sido um paciente horrível, que é um paciente que se fechava e não se abria em nada. Meu Deus. Porque, E. gente, o É. Bruno, pelo que eu sei, assim, pelo que ele conta e tudo, não é que ele nadava no raso, ele gostava de estar no raso, ele devia ser, nossa, meu Deus, né? Para se aprofundar 10 centímetros era. Meu, essa água gelada não tava nem na água, assim, já tava fora da água ainda. Tava lá longe, né? Tipo, me deixa aqui na É. areia. Oh, meu Deus do céu. Tá, eu acho que eu gosto quando o paciente olha para a terapia para esse espaço de aula onde ele é a matéria principal, ele é o tema principal, sabe? Que ele tá lá para saber sobre ele, para entender sobre ele e para se aprofundar nele e eu tenho um paciente que está comigo há bastante tempo que acho que desde o primeiro dia ele já tinha essa clareza, assim, dele mesmo, de que a terapia era para onde era o espaço em que ele era objeto de estudo. Então, o jeito que ele traz os conteúdos, como ele olha para as coisas, como que ele aprende na terapia e tal, assim, é muito legal de ver. E é muito legal de ver onde ele tá também, sendo assim, sabe? As coisas que ele foi construindo emocionalmente, como ele mudou e tal. Mas, gente, nada tira a prática. Então, você ir para terapia e falar sobre essas coisas é rico, é importante, mas no seu dia a dia isso vai se consolidar, né? É no seu dia a dia que isso vai aparecer. É você encarando as conversas profundas e desconfortáveis, às vezes, para você, é aí que a coisa vai acontecer, né? E ela se torna tanto uma prática que é igual quando você fica. Você não lembra muito dos seus sonhos, sabe? Tem um exercício que é você acorda de manhã, você, a primeira coisa que faz é anota o seu sonho. Depois de umas semanas fazendo isso, você lembra do seu sonho com tanta riqueza, porque você tirou a prática, né, de ficar lembrando dos seus sonhos. E é isso, a gente talvez até tenha tido essa habilidade no passado, tenho certeza que tivemos, porque criança é maravilhosa, criança não tem esse negócio de não ser Fala profundo, mesmo. criança fala mesmo. Eu não gostei do que você me disse. E é isso, ela vai te dizer na hora o que você disser pra ela. E então é um exercício que a gente precisa fazer. Não tem da noite pro dia. Não quer dizer que vai demorar muito tempo, mas é uma coisa que precisa de exercício, de dar passos, de colocar o pé e nadar de braçada e mergulhar e estar lá embaixo, no fundo do mar já de profundidade, que é muito gostoso. Ai, dicas. Dicas Dicas. de livros, filmes e coisas assim. Eu preciso falar um negócio sobre dicas. Que é assim, gente. Todo mundo sabe que eu gosto de ler. Eu gosto de um livro de fofoca, sabe? De uma Colin Hoover, que você tá lá só pela treta, pela confusão, não necessariamente pela reflexão, porque a gente pode se dar o direito de ser raso às vezes, sim, né? Se bem que de verdade, eu acho que o livro pode ser mega raso, mas a profundidade é sua, você que vai olhar para aquilo e vai dar a profundidade que você quiser, né? Mas Raquel me indicou um livro esses dias, eu terminei de ler ontem, que chama O que Resta de Nós, da. É isso que eu quero falar o nome, porque, né, Virginie Grinaldi, é uma francesa, O que Resta de Nós. Meu Deus, gente, meu Deus do céu, que livro tchutchuquinho, que livro lindinho, maravilhoso, tipo, sabe aquela sensação lá do vou ficar com saudade dessas pessoas? Esse livro é Uhum. isso, assim. Então ele vai contar a história de três pessoas que estão cada uma do seu jeito, num momento difícil, e elas se encontram e o que que vai acontecer nesse encontro, né? Minha atenção principal é para Jeannie, que é a velhinha dos três, e que nossa, gente, assim, as reflexões que ela tem, como ela vai vivendo as coisas, eu acho que eu tô nostálgica também, porque ela tá
repassando muita coisa do passado, acho que eu fiquei com essa coisa do livro que eu estava lendo. É muito lindo esse livro. É, vai assim, se você cansou um pouco de nadar no raso, esse livro é um mergulho, mas é assim, super. É, maravilhoso. Gostei muito, porque cada um deles está num momento de vida, cada um deles está sofrendo. Os três estão sofrendo, mas cada um do seu jeito. Ai, gente, olha, lindo, sério. É curtinho, maravilhoso. Então, essa é a minha dica. Minha segunda dica é Flyra Ferro. É isso. Qualquer disco de Flyra, qualquer música. Se você ouvir alguma música dessa gata e não passar um café e acender seu cigarro imaginário e pensar um pouco na vida, não sei. Você tá, tem algo errado com você aí. Eu tenho uma dica, que inclusive temos um episódio sobre o livro, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Porque haja um livro para falar sobre essa crítica interna e essas coisas do que esse livro, da Biblioteca da Meia-Noite, da como a gente, mas isso, esse aquilo, não sei o quê. Cala a boca, presta atenção na vida. Esse livro é muito bom. Eu pensei na Aline Bay, Uma Pequena Coreografia do Ai, Adeus, verdade. que eu Sim. acho que a gente vai ter que ler de novo para gravar um episódio sobre, né? Assim, tipo, porque a gente já Ai, deu vamos! tanta dica Meta desse. pro ano que vem? É, Reler a Aline bem? Sim, é. sim. A Aline Bay, A Pequena Coreografia do Adeus, porque eu acho que também é uma delicadeza de reflexões. E essa mulher tem uma forma de escrever que você lê ela te diz uma frase assim, aí você para e fica pensando, puta que pariu. Você não sabe o que você tá sentindo ali, da onde tá vindo, mas você sabe que tem um negócio, você fala, puta. Eu só pensava, como é que alguém consegue, numa frase, criar tanto sentimento assim? E é a Aline É, Bay, Uma Pequena é a pessoa Coreografia do que Adeus. tem a poesia correndo no sangue, né? É, Fala muito com pouco, é, expressa muito expressa muito com pouco, né? Eu acho que é isso. Às vezes a gente lê uma frasezinha. É isso. Ai, é gente, isso. olha, é isso. Eu acho que fechamos nossa trilogia da comunicação, então, né? Fechamos. Os outros episódios, o ouvinte estará na descrição desse episódio. As dicas também estão sempre na descrição, na descrição. Às vezes alguém me manda mensagem perguntando, tá sempre na descrição. Cuidamos de vocês, porque vocês são importantes. Então estará sempre na descrição para facilitar a sua vida. E a nossa E vida também. continue mandando mensagem no Instagram, a gente adora. Vira e mexe, a gente recebe alguma mensagem querida, alguém falando que tá feliz de ter encontrado a gente, que gosta desses papos, e então a gente fica feliz em saber que nosso trabalho gera impacto e que a gente está sempre convidando vocês a serem mais corajosos e se aprofundarem mais na vida e nas emoções. É isso, esse é o Uhum. nosso objetivo mesmo. Sim. E se você quiser dar dicas também, por favor, dê. Porque esse tema aqui, na verdade, foi reforçado por uma ouvinte no outro episódio. Falou, por favor, falem de gente rasa. Preciso achar o comentário dela e avisar. Vai sair agora. Semana que vem está aí. Que na verdade saiu agora, né? Se você já tá ouvindo. Então é isso, meu povo. Nos vemos no Natal. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.